Gratidão, irmão Heitor. Agora eu passo a palavra. Hoje vamos ter a leitura de Escolas de Mistério da Clara Coach, o livro que a gente vem lendo desde o ano passado. Você pode colocar aí, Heitor? Sim, irmão, eu só estou procurando aqui para abrir. Qual que foi o capítulo? Eu não lembro. Tem que dar uma Eu olhadinha aí. esqueci de marcar. Você tem aí, Não Henrique? tem. Página 147, uma coisa assim. Acho que é. Mas é difícil lembrar. Não está descrito no dia da reunião. Foi colocado. Ah, Acho que foi o capítulo 9. Então nós entraríamos então na parte 3. É isso mesmo, foi o capítulo 9. Entraríamos então, até que foi até curto, da página 69 até a 75, né? E aí entraremos na parte 3, o discipulado e as condições preliminares, né? uau. Página 76. Bom, terceira parte do livro, discipulado às condições preliminares. Então, em seu capítulo 10, a motivação correta. A lei dos upassanas aspirantes. Então, a gente entra aqui primeiramente nas condições preliminares. 1. Tem como aumentar um pouquinho as Tem. letras? Aí tá bom. Ótimo. Tá bom? Bom, Então vamos lá. Condições preliminares. 1. Saúde física perfeita. 2. Absoluta pureza mental e física. 3. Propósito não egoísta. Caridade universal. Piedade por todos os seres animados. 4. Fé verdadeira e invariável na lei do karma, independentemente da intervenção de qualquer poder da natureza. Uma lei cujo curso não deve ser obstruído por qualquer ação, nem se deve tentar desviar por prece ou cerimônias esotéricas ou exotéricas com X propiciatórias. 5. Coragem intrépida em todas as emergências, mesmo com perigo de vida. 6. Percepção intuitiva de ser veículo do Avalokitesvara ou Atma Divino, o Espírito manifestado. 7. Indiferença pessoal, mas calma apreciação de tudo que constitui o mundo objetivo e transitório.
em sua relação com as regiões invisíveis. Tais, pelo menos, devem ter sido as recomendações a um aspirante ao perfeito discipulado, com a única exceção do primeiro ponto, que em casos raros tem sido modificado. Cada um destes itens tem sido invariavelmente enfatizado e todos têm sido mais ou menos desenvolvidos pelo empenho do Shela, está cheia aqui, mas é Shela, do Shela sem qualquer auxílio antes que ele possa ser verdadeiramente testado. Está no College Writings, livro 4 de Kyotê, dessa obra gigantesca, né, do seu volume 8, página 294, de Helena Blavatsky. E aí ela segue dizendo da escada de ouro, que é descrita ali pelo mestre Moria para a Upasika, né, ou a Helena Blavatsky. Vida limpa, mente aberta, coração puro, intelecto ardente, clara percepção espiritual, presteza para dar e receber conselho e instrução, leal senso de dever para com o instrutor, pronta obediência aos preceitos da verdade, uma vez que nela pusemos nossa confiança e cremos que o instrutor a possui. Valente defesa daqueles que são injustamente atacados e mira constante no ideal de progresso e perfeição humanos que a ciência secreta revela. Esta escada de ouro, cujos degraus pode o aspirante galgar até o templo da sabedoria divina. Para muitos, uma vez compreendida a realidade da existência dos admiráveis irmãos mais velhos da raça, surge a pergunta: como encontrá-los? Onde estão? Esta pergunta surgiu em meu coração quando, pela primeira vez, ouvi o coronel Wolcott descrever os 5 adeptos que ele tinha encontrado no plano físico. Conheci pessoas que tentaram entrar no Tibete e outras que pensaram que, vivendo em algum centro sagrado, ficariam em oposição mais favorável para realizar o desejo de seu coração. Essas são completas ilusões. O mestre pode ser encontrado exatamente onde você está, pois os primeiros contatos são algo que pode ser descrito como supersensitivo e telepático. Nenhum aspirante é ignorado, especialmente se ele tiver a motivação certa. Neste ponto, o mestre é dirigido por leis estritas e inalteráveis. Citando as palavras do mestre Kuthumi a Charles Webster Leadbeater, na famosa carta que descreve as condições do discipulado. Abre aspas. Aceitar qualquer homem como discípulo não depende de minha vontade. Isto somente pode resultar do mérito pessoal de alguém e do empenho nessa direção. Fecha aspas. Carta número 7. Mesmo tendo o adepto um afeto pessoal por alguém, isto nada altera. Devido ao grande e dedicado serviço que Alfred Sinnett prestou ao mestre em vidas passadas, ele pôde entrar em contato com o mestre,
O mestre o chamava afetuosamente de meu discípulo leigo. O mestre deu a Sinet muitas indicações de como poderia se tornar um discípulo de verdade. Mas aparentemente, nosso amigo nunca viu o objetivo e assim nunca o atingiu nesta encarnação. Nosso mérito pessoal significa o ponto de desenvolvimento que atingimos e o karma que trouxemos do passado. O que não podemos saber, mas o mestre sabe. Já contei a história de como o mestre levou Leadbeater a um plano, desculpe, irmãos, a um plano muito alto de consciência e mostrou-lhe como ele poderia ver o progresso da alma dos homens como estrelas em diversas magnitudes. O ponto para cada um de nós é o que faz a luz de nossa alma brilhar. Ou, em outras palavras, qual é a voz que pode ser ouvida no mundo dos mestres? Não é a voz do intelecto, que o mestre Kuthumi disse ajude considerar tão material quanto o corpo físico. Sinet tinha a ideia de que seria perda de tempo levar conhecimento ao povo comum. Disse-lhe o mestre: você peca contra as multidões. O que é então espiritualidade, posto que somente a voz do espírito desperto no homem pode ser ouvida no mundo do espírito? Posso dar 3 definições, mas é preciso transpor as palavras e chegar à realidade que está atrás delas. Disse-nos Annie Besant que espiritualidade era a habilidade de intuir a unidade de toda a vida. Ela nos disse que há 2 coisas que frequentemente são tomadas como se fossem espiritualidade. Uma era a piedade. Um homem pode ser extremamente piedoso e religioso, sem que haja nele uma grama de espiritualidade. Outra é tomar erroneamente o poder psíquico por espiritualidade. Realmente não é mais espiritual ver um objeto astral do que olhar um objeto físico. Disse HPB que espiritualidade não é o que entendemos pelas palavras virtude ou bondade. É o poder de perceber as essências espirituais sem formas e ter uma resposta cada vez mais sensível a toda a vida. Escreve o professor Radhakrishnan: Deus é vida. O reconhecimento deste fato é consciência espiritual. Isso significa uma emanação de qualidade do interior, bela e sensitiva, uma aura que se dissolve no nada e não está condicionada por um envoltório endurecido. Este envoltório, que retém uma pessoa na prisão de suas próprias ideias, é causado por uma das 2 coisas: ou uma mente muito rígida ou grande autoabsorção. Daí a ênfase do mestre na necessidade da mente aberta. A outra causa é que a mente que visualiza e raciocina é a sede de arrancar a atividade criadora do eu,
nada fecha a resposta à vida e à realidade, como esta atividade exercida excessivamente. A pessoa intensamente autocentrada é insensível às necessidades e aos sentimentos dos outros e, portanto, está sempre infeliz. Há apenas um inimigo no caminho para a realização de nossa divindade, ou mesmo do primeiro e pálido esforço para se afinar com o infinito, o nosso próprio egoísmo, mas não devemos nos repreender com demasiada severidade por isso. Por muitas vidas nesse caminho de exteriorização, o Pravriti Marga, esse sentido de arrancar do eu, mim e meu, atua como uma espécie de proteção, como a casca de ovo em torno do pinto em crescimento, para habilitar a divina possibilidade, estabelecer um forte centro de individualidade, de onde ela poderá um dia destruir a proteção e ficar como um centro irradiante de força e luz, sem uma periferia. No caminho da exteriorização, pois pra significa ir para fora. Os futuros veículos da consciência evoluem pelo desejo do espírito de entrar em contato com a matéria ou forma, o princípio da limitação. Diz o Katha Upanishad, o eu nasci, a fagulha ou semente de divindade, rompe os sentidos para fora, por isso Jiva, sendo aí uma vida individualizada, originada do Espírito Universal, procura o exterior, não o interior, o eu. O Bhagavad Gita, capítulo 15, verso 7, diz o mesmo: uma porção do meu próprio eu, transformado no mundo da vida num espírito imortal, atrai para seu redor os sentidos dos quais a mente é o cesto oculto na matéria. O sábio Patanjali, em seus imortais livros sobre yoga, escreve: o clarividente, o imortal, é puro conhecimento, gnose, visão. Embora puro, ele vê através do revestimento, o médium da mente. A exteriorização da atenção do eu desenvolve os veículos da consciência. Quando esse processo está prestes a ficar completo, o eu imortal inicia a tarefa da purificação e sintonização desses veículos, mente, coração e corpo, para si mesmo, e volta a sua atenção para a sua fonte divina, o Nivriti Marga, ou caminho de volta. Nesse caminho, o revestimento protetor do egoísmo é rompido e a consciência vem a se identificar com toda a vida, enquanto ainda retendo seu próprio centro. Assim, a mente não purificada é a grande assassina do real. Citação aí de Voz do Silêncio. Usando outro símile, este de HPB, a ponte entre o temporário, a consciência humana e a do eterno é construída pela mente purificada do egotismo,
Este não é trabalho de um momento, talvez de mais de uma vida. Esta é a grande peregrinação da alma, o ciclo de evolução do espírito no homem. Todas as coisas crescem em ciclos. Um dia segue outro dia, uma primavera segue outra primavera, uma vida na escola da terra segue outra vida, até que o maior de todos os ciclos seja concluído e o espírito volte para Deus, que foi quem o deu. Quando aquele que o tirou da profundeza sem limite volta mais uma vez para casa, Tennyson, de um estado primário de inocência, ele, como o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, isto é, entre o contínuo jogo dos pares de opostos, desenvolvendo a autoconsciência e a automotivação, e chegada a hora, comendo da outra árvore, a árvore da imortalidade consciente. A palavra sânscrita Brit significa aproximadamente comprimento de onda. Todas as formas e os fenômenos da natureza são comprimentos de onda, o princípio da limitação, visível ou não para os olhos físicos. Talvez possamos agora compreender a definição de HPB sobre espiritualidade, o poder de perceber essências espirituais sem forma. Penso que isto quer dizer também se erguer acima dos pares de opostos e, no fim, ficar imune a eles. Os pares de opostos não são reais. Eles existem para ajudar nossa autoconsciência a evoluir. No mundo do real não há nem bem nem mal, nem sagrado nem profano, mas um poder forte, santo, glorioso e eterno, levando o homem para sua final bem-aventurança e realização. Mas não podemos destruir nosso egocentrismo combatendo, o que apenas o acentuaria. É melhor transcendê-lo. Desistamos de pensar tanto sobre nós mesmos ou de nos preocuparmos com o que acontece a esse pequeno eu, e em seu lugar pensemos mais sobre o grande, o sublime, o belo, que são a sombra de Deus na terra. Mazini. A meditação clássica do Senhor Buda diz-nos: antes de tudo, ajustemos nossos corações, de modo que ambicionemos a felicidade e o bem-estar de todos os seres, incluindo mesmo a felicidade de nossos inimigos. Depois representemos vividamente para nós mesmos todos os desgostos e as incapacidades dos outros, até que uma profunda compaixão comova a nossa alma. Outra vez, pensemos sobre toda a alegria e prosperidade dos outros, regozijando-nos por sua boa fortuna. Por último, nos ergamos em pensamento acima do amor e do ódio, da fortuna e da necessidade, do sucesso e do fracasso, e etc., encorajando nosso próprio destino com calma imparcial e tranquilidade perfeita.
Essa estrutura da mente, se nos for possível verdadeiramente alcançá-la, irá livrar-nos de muitos desgostos. Não cogitaremos quem é importante ou quem não é importante, ou se somos importantes, ou se não somos importantes. O Mestre diz que o crescimento da espiritualidade nos fará indiferentes ao fato de sermos fortes ou fracos, instruídos ou não instruídos. Aos olhos do Espírito não há pequeno nem grande, tudo é amado, tudo é importante. Assim podemos ver agora qual é a voz que pode ser ouvida no mundo do Mestre. Antes que a voz possa falar na presença dos mestres, deve ter perdido o poder de ferir. Antes que a alma possa ficar na presença dos mestres, seus pés devem ser lavados no sangue do coração. Citação de Luz no Caminho. É o genuíno amor pelos seres humanos, certamente por todas as coisas vivas. Não penso que seja uma sensação emocional. É antes um desejo honesto pela felicidade e bem-estar de todos os seres. Nossos antepassados, desejando o bem-estar do mundo, atingiram a libertação. O primeiro de todos os passos, diz o Mestre, é uma vida limpa, um coração puro. O que é pureza? Não penso que seja alguma coisa que tenha a ver com a moral construída pelo homem. Seu verdadeiro significado é completa sinceridade de pensamento e propósito, sem lugar para si próprio, nem benefício daquele eu, de qualquer maneira material e espiritualmente. Qualquer motivo egoísta em função das coisas mais elevadas ou menores vicia o ideal. Escreve o Mestre Kuthumi Asinet. A primeira e principal consideração que nos faz aceitar ou rejeitar seu oferecimento e está no motivo que o impele a procurar nossas instruções e, num certo sentido, nossa orientação. Para nossas mentes, então, esses motivos sinceros e dignos de toda consideração, sob o ponto de vista do mundo, dão a impressão de egoísmo. Eles são egoístas porque você deve notar que o principal objetivo da sociedade teosófica não é tanto satisfazer as aspirações individuais quanto servir a toda a humanidade. Talvez você aprecie melhor nosso pensamento quando lhe disser que, sob o nosso ponto de vista, as mais elevadas aspirações para o bem-estar da humanidade tornam-se manchadas com egoísmo, se na mente do filântropo se esconde a sombra do desejo de auto-benefício ou uma tendência para praticar injustiça, mesmo quando essas tendências existem só no inconsciente. Cartas dos Mahātmas. As únicas coisas verdadeiramente individuais em nós são nossas motivações, nosso discernimento e nosso propósito, e esses devem estar todos dirigidos para o bem-estar desse espírito uno da vida, que dá a nossa única existência verdadeira. Nenhum homem pode viver ou morrer sozinho.
Ele está para sempre ligado a todos os outros fragmentos divinos que estão com ele, lutando lado a lado e formando a raça a qual ele pertence. Diz HPB, é uma lei oculta que ninguém pode se tornar superior às suas falhas individuais, sem que primeiro eleve, por menos que seja, todo o corpo do qual ele é parte integral. Da mesma maneira, ninguém pode pecar, nem sofrer os efeitos do pecado sozinho. Na verdade, não existe tal coisa como separação, e a coisa mais próxima a esse estado egoísta que as leis da vida permitem está na intenção ou motivação. O mestre Kuthumi escreve: procuramos fazer com que os homens sacrifiquem sua personalidade, um relâmpago passageiro, para o bem-estar de toda a humanidade e, consequentemente, para seus próprios egos imortais. Mais uma citação das cartas dos Mahatmas. Devemos desenvolver, assim, a motivação correta, sem mesmo cogitarmos se somos santos ou sábios. Aquele que se julga mais santo que o outro, aquele que tem orgulho de ser isento de vício ou loucura, está incapacitado para o discipular. Um homem deve ser como uma criancinha antes que possa entrar no reino dos céus. HPB. Lembremos que a ambição espiritual e o desejo egoísta são muito mais perigosos do que sua contraparte terrena, escreve o mestre Kuthumi. Mesmo que esteja bem preparado psíquica e fisiologicamente para passar por tal seleção, a menos que possua generosidade espiritual e física, um Shela, seja ou não selecionado, deve acabar, no final das contas, por perecer como Shela. O mestre diz algo semelhante. O mestre diz algo semelhante em palavras muito simples, aos pés do mestre. Mas há alguns que abandonam a procura dos objetivos terrenos unicamente para ganhar o céu ou atingir a liberação do renascimento. Cumpre não cair nesse erro. Assim, mais uma vez, diz HPB, o que o verdadeiro ocultista procura não é conhecimento, ou crescimento, ou felicidade, ou poder para si mesmo. Luz no Caminho recomenda-nos desejar ardentemente e diz-nos que a coisa que deveríamos desejar seria acumular fortuna para o Espírito Uno da vida, que é nosso único e verdadeiro eu. Qual é a nossa verdadeira motivação? É o pensamento da beleza, da maravilha, da certeza de encontrarmos o Mestre que nos atrai? Ou de possuir um dia poderes que não são confiados a outros homens? Diz Luz no Caminho.
faça uma pausa e considere um pouco. É o caminho que você deseja? Ou há uma perspectiva pouco clara em suas visões de grandes alturas a serem escaladas por você mesmo, de um futuro para você planejar? Esteja atento. O caminho deve ser procurado pelo seu próprio valor, não pela conveniência de seus pés que o trilharão. E não somente é necessária a ausência de egoísmo, mas também a coragem, a honestidade, a absoluta sinceridade e fidelidade. Este é um caminho para homens e mulheres, no verdadeiro sentido da palavra, e não para crianças espirituais. Suponhamos que você viesse assim. Continua o mestre Parasíneto, como 2 de seus compatriotas já vieram, como Blavatsky fez, e Olcott o fará. Suponhamos que você fosse abandonar tudo pela verdade, lutar exaustivamente anos a fio na estrada íngreme, sem medo de obstáculos, firme contra todas as tentações, guardando fielmente em seu coração os segredos que, como teste, lhe foram confiados, que tivesse trabalhado com toda a sua energia e generosidade para propagar a verdade e estimular os homens para o correto pensar e o correto viver. Cartas dos Maharas. Posso me aproximar de você, escreve o mestre, mas você deve atrair-me por um coração purificado e um desenvolvimento gradual da vontade. Mais outra citação das cartas dos Maharas. Segundo um velho provérbio, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Quando a luz do discípulo brilha, quando sua voz é ouvida, é nossa lei nos aproximarmos de qualquer um neste caso, mesmo que não haja senão o mais fraco vislumbre da luz do verdadeiro Tathagata dentro dele. Cartas dos Maharas. É um capítulo extremamente interessante, porque, meus queridos irmãos, esse capítulo que aborda claramente o que nas Escrituras é dito como caminho estreito, o caminho árduo, estreito, e cita também o caminho largo da destruição. Na verdade, não é aquilo que nós entendemos de uma visão mais ortodoxa, de que as pessoas precisam se salvar para não ir no mar do inferno, mar da autodestruição. Mas que, na verdade, ele é um caminho de idas e voltas, como a natureza funciona na morte e nos renascimentos, de tudo que flui, de toda a vaga da vida. E ali nós vemos esse processo contínuo
dentro lá da roda de Sansara, das experiências, das alegrias, dos sofrimentos, de toda a experiência que nós podemos dizer que é uma experiência humana. Mas quando nós realmente trilhamos esse caminho estreito, que é realmente essa senda do discipulado, né, que é justamente a senda do autossacrifício, né, uma senda em que leva o ser humano para estados de consciência que podem até transcender essa consciência humana, se diz aí claramente estas condições preliminares, né, a respeito da própria saúde física e perfeita, porque como é um campo de desenvolvimento, um trilhar espiritual avançado, haveria de ter muita pressão sobre os próprios veículos de manifestação. Esta pressão sobre esses veículos, ela favoreceria um aceleramento evolutivo e também um aceleramento kármico, de onde traria ali um aspecto de evolução muito rápido, mas também um esgotamento kármico, o que não seria nada fácil e seria algo muito árduo. Por isso a importância de ter uma grande saúde física ali presente. E as condições que nos dizem a respeito da absoluta pureza mental e física é justamente para canalizar essas energias, né, não ficar ali entupidas com aspectos ali impuros de nossa mente, né, de nossos veículos emocionais, o que também traria sérios problemas, né? E o propósito ali não egoísta, que é o serviço para com toda a humanidade. E nós vimos isso como um modelo e um exemplo a respeito da mitologia dos super-heróis. A gente pode perceber o super-homem com vários poderes que poderiam ser classificados ali poderes psíquicos, mas que esses poderes ele o faz para a humanidade, para o serviço da humanidade. Então nós vemos que os próprios arquétipos mitológicos dos super-heróis também guardam aspectos muito profundos a respeito desse caminho estreito em que a Gupta Vidya aí, ou a sabedoria divina, descreve essa jornada, né, rumo ao discipulado. Tem muitas questões interessantes que abordam essa relação do mestre com o próprio Sinet, ali descrevendo como um próprio discípulo leigo ali, né? Justamente porque essa relação entre essas almas que entram em contato com os Mahatmas, elas são lembradas ao longo de muitas existências, ao longo de muitas vidas, e todo o trabalho ali, de forma positiva, vai agregar
aspectos kármicos muito positivos, né, o que poderia de fato impulsionar e aproximar a evolução desses chelas, né, desses discípulos, ou um discípulo leigo ali, em preparação. Mas um ponto muito interessante aí é justamente esta questão da impessoalidade, esta questão do não egoísmo, e essa relação que a gente pode compreender, porque é um caminho estreito, é um caminho para poucos, poderia ser para todos, mas que no atual conjuntura evolutiva, ali muitos ainda estão no Pravritimar, ou seja, estão descendo a matéria, experimentando a matéria, vivenciando a matéria. Então, não há essa possibilidade de convite, né, dependendo do grau evolutivo, ao Nirviti Marga, que é o caminho de retorno. Justamente porque a gente pode perceber isso também, em todo momento em que esta mônada se desce aos planos mais inferiores, e ali, com a sua própria descida na evolução, ela está lá na formação dos primeiros reinos, né, como a mônada mineral, né, as almas grupo minerais, passa-se a evolução da alma grupo vegetal, alma grupo animal, até chegar na formação ali do corpo causal e você ter uma única consciência presente naquele veículo. Então, ao longo de eons e eons ali de evolução, a gente percebe o próprio processo de desenvolvimento dessa máscara, dessa personalidade muito necessária, principalmente no período de Pravritimārga. E aí depois tem que ser feito, nesse caminho de volta, um caminho de desconstrução dessa personalidade. E que é um trabalho muito árduo e que, de fato, como diz o texto, pode levar muitas existências, até que possamos estar, de fato, ali aos pés do Mestre. Até a nosso demiurgo, essa consciência divina que rege ali o nosso sistema solar, tem também este aspecto que é chamado de Ahankara também, que é esse aspecto do eu presente na própria divindade que está presente em nós. Então é algo que de fato é um processo longo, é um processo extremamente individual, e que esse tipo de conhecimento, como os mestres dizem, se faz necessário popularizar. E muitas das vezes, com discernimento, nós podemos popularizar numa linguagem muito mais fácil de entender, porque muitas das coisas que estão ali, seja na televisão, no filme, você percebe ali, poxa, está falando ali de teosofia, mas está bem oculto ali. Tem que ter olhos para ver as coisas acontecerem, as coisas funcionando, mas está lá bem oculto.
né, como se tivesse ali a presença de um arquétipo, de, uma, de um aspecto original, né, um modelo essencial para que a humanidade possa, de fato, se espelhar. Mas é um trabalho que leva muitas existências, é um trabalho de autoconhecimento, em que muitas escolas ali nos convidam, né, como é o caso da Raja Yoga, é um convite para que nós possamos, de fato, trabalhar a nossa personalidade, analisarmos o nosso próprio eu, sobre quais são as nossas reais intenções, né? Quais são as nossas intenções, quais as nossas motivações para esse conhecimento, para esse aprendizado, né? Então era tudo isso que eu tinha para compartilhar com os irmãos. Gratidão, irmão Heitor. São profundas reflexões que nos levam a ter uma ampla visão do que é o nosso caminho evolutivo, o caminho da alma. Cabe a cada um de nós fazer as escolhas. Então, quando ele fala do não egoísmo, para pensarmos no outro e não em nós mesmos, muitas vezes nós não temos consciência disso. Então, é realmente uma reflexão para que possamos abrir a nossa mente e escolhermos o caminho da luz. Porque nós estamos aqui reencarnados para isso. É a nossa oportunidade de estarmos aqui, aprendermos e seguir esse caminho. Eu não digo que seja fácil, porque muitos obstáculos aparecem, mas não é difícil, é simples. Basta focarmos, basta querermos, porque esse é o nosso futuro, essa é a nossa intenção. Alguns dos irmãos querem pronunciar, acrescentar. Está todo mundo refletindo. Muito profundo. O irmão Heitor abordou de uma maneira assim maravilhosa. É importante, né, a nossa consciência assim, do que seria o egoísmo e de quando estamos realmente empenhados para o todo, para o bem do próximo. Importante estarmos vigilantes, né, que é muito fácil a mente logo puxar para o egoísmo, né, para ver o que isso vai me servir. E aí já seria o eu inferior. Temos que. É como o irmão Heitor falou, o caminho é individual. Ah, Então, se você tiver a mente limpa, pensamentos puros, uma saúde equilibrada, tudo leva a crer que você está no caminho certo. é, E olhar para outro como se fosse a si próprio. e, Desejar ao outro o que você deseja para você. prosseguindo sabendo que o mestre está nos avaliando, ele saberá quando já estamos mais preparados, estamos Com mais em certeza. condições de sermos.
chamados. Muito bom. Bom, E demais se os colegas. irmãos não tiverem mais nada a acrescentar, vamos falar alguns avisos. Quinta-feira que vem, teremos a aula de yoga com a irmã Maria Aparecida. Ela pediu desculpas de não estar presente hoje, porque ela está um pouquinho resfriada e com um pouquinho de dor de garganta. Mas quinta-feira, dia 11, ela estará presente presencialmente e faremos a aula de yoga às 17 horas. E teremos a palestra do nosso irmão Carlos Conte, que falará sobre os 7 raios teosóficos, presencialmente. E dia 27 de setembro, teremos com o irmão Heitor da Costa Cruz, aqui presente, o workshop. Ele falará sobre a população astral, que é um tema muito importante. Muitas pessoas têm curiosidade. Então, convidem seus amigos e estejam presentes. Quem é membro paga 67. Não membros simpatizantes paga 97. O Pix está lá no grupo. É psicossamira@hotmail.com. E dia 17 de setembro teremos também uma palestra com o irmão Osmar de Carvalho. É palestra online. Então, são esses os avisos. Se não temos mais nada a acrescentar, o irmão Heitor, por favor, encerra a loja. Eu ia fazer um leve comentário, né, sobre o workshop, né, que é um tema muito interessante, essa questão sobre a população do plano astral, mas também vamos abordar aí o plano astral, né, porque não seria compreensível falar da população sem nós comentarmos essa questão da população do plano astral e do plano astral. E nesse plano astral nós veríamos todos os aspectos característicos desse plano em relação ao plano físico, a relação dos chakras, e aí os fenômenos, e aí por fim nós daríamos como entrada a questão também relacionada a essa população, né, de seres humanos e não humanos, né, que estão ali presentes, os encarnados e também aqueles que não possuem corpo físico, né? Mas ali nós temos uma gama gigantesca de informações, porque no workshop dá para ser abordado com mais profundidade esses temas relacionados ao próprio campo psíquico do ser humano, né, esse mundo ou plano astral, seus habitantes e os diversos poderes que poderiam advir, né, para que se pudesse ali atuar nesse plano, né, seus riscos, né, suas manifestações, se isso é positivo ou não, né? Então a gente vai abordar esse assunto com mais profundidade. Tá? Esse é o aviso que eu gostaria de deixar para todos os irmãos. Gratidão, irmão. O workshop começa às 18 horas. São 3 horas de curso, um intervalo para lanche. Então, meus queridos irmãos, vamos dar então o nosso encerramento, né, fazendo ali nosso mantra tradicional, que é o mantra da vida una, que nos diz o seguinte: ó vida oculta que vibras em cada átomo,
Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto, que a tudo abranges a Isso. unidade. É. Possa todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Isso. Paz, paz, paz a todos os seres. Om Shanti, Shanti, Shanti. Gratidão, irmão. Boa noite Noite, gente. e que É. todos sejamos felizes. Com certeza.